Vamos lá, encerrado as etapas anteriores, né? A gente vai trabalhar com 3 grupos de comandos aqui, de scripts, que é para a gente conseguir trazer os arquivos para o RStudio, para o RStudio entendê-los, juntar as bases de dados e tirar aquilo que é duplicado, né, repetido, e por último criar um arquivo do Excel que a gente consiga ver se existe um residual, né? Quer dizer, ele vai que algum arquivo não tem um metadado muito completo, né, na hora de extração, assim, na hora que você extraiu lá da base de dados, e ele não conseguiu ser considerado como duplicado, né? Então pode acontecer. Para evitar que isso aconteça, a gente trabalha com estruturas mistas, né? Tanto o RStudio como o Excel, né? Nunca deixe o Excel de lado, porque ele é muito importante e interessante em alguns momentos. Então a primeira parte é como é que a gente trabalha com os arquivos, né? Como é que transforma os arquivos BibTeX em planilhas. É através desse comando aqui, que é o comando convert, ou converter. Então o que ele vai fazer? Esse S e esse W eu coloquei aqui para a gente conseguir entender aqui desse lado, no ambiente, o que é Scopus e o que é o Web of Size. Então o comando é converter o arquivo da Scopus e o arquivo da Web of Size, que foi trazido da Scopus. E aí a Web of Size, a sua sigla é EASY. Né? Isso é um padrão interno do RStudio. Todas as bases de dados elas têm uma sigla específica. Né? E aí cabe a gente olhar nos documentos para saber, né, dos documentos de desenvolvedor, para saber qual é a base de dados e qual é a sigla dela. Né? E o formato que a gente vai trazer os dois é o BibTeX, porque a gente está trabalhando com planilhas. Né? Então a ideia é trazer as planilhas para cá. Quando a gente converter, você vai ter informação aqui, desse lado, né, de quantas variáveis tem e quantos artigos existem para cada base de dados, e você vai conseguir abrir as planilhas. Então vamos fazer aqui para a gente ver como é que isso se comporta. Eu venho aqui no final de cada linha, né, de comando e aperto Ctrl Enter. Quando eu aperto Ctrl Enter, ele vai criar um dado, ó, conjunto de dados na verdade, que é o conjunto de dados S, que tem 23 observações com 29 variáveis. O número de variáveis é o número de colunas que você vai ter, né? E 23 observações são o número de artigos. Quando você clica aqui, ele abre, ó, os artigos e aí vai mostrar para a gente todas as informações que a gente precisa, ó, DOI de artigo, revista, né? Quais são as páginas, onde foi que publicou, né? A base de dados que é a Scopus, se é um artigo ou não, onde é que está esse arquivo na internet, né? O endereço dele. Então tem todas essas bases aí para a gente ter uma noção. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o Web of Size. Ó. Coloquei no final, Ctrl Enter, aí ele criou 15 observações com 48 variáveis. Se a gente abrir, vai ter a mesma coisa, né? Do Scopus. Né, ó, autores, filiações, né, e-mail, a data de publicação, DOIs, né? Então assim, tem uma série de informações que estão disponíveis aqui. Beleza, eu tenho esses 2 grupos de dados. Agora eu preciso juntá-los e ver se tem artigo repetido, que geralmente tem, né? Como são as mesmas bases assim que indexam boa parte dos artigos, né? E se você pegar o Web of Size e Scopus são 99%, a tendência a ter arquivos que são duplicados é muito alta. Então o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com esse comando aqui, ó, que é o comando de juntar, né, as respostas que a gente tem e remover os duplicados. A gente vem aqui no final, ó, Ctrl Enter. E aí ele criou uma planilha chamada base de dados, ou database, né, com 31 observações e 27 variáveis, porque ele pega aquilo que é comum entre as duas planilhas, né? Então, algumas variáveis da Web of Size, por exemplo, serão desconsideradas. Beleza. A gente juntou tudo numa planilha só. E agora a gente precisa saber se ficou algum residual, né? Quando a gente juntou, que criou essa database aqui, se a gente olhar aqui embaixo, ó, vai ver que tinham 7 artigos duplicados. Ó, e eles foram removidos. Mas mesmo assim ainda pode ter um residual. Pode ter algum metadado que não foi considerado e passar algum arquivo a mais que seja duplicado e a gente não conseguiu perceber. Né? Então o que a gente faz? A gente cria uma planilha do Excel para isso. Às vezes a gente tem uma mania de desconsiderar o Excel, mas ele é realmente importante em alguns casos. Nesse caso aqui, pode ser que não, mas vamos ver como é que vai ficar o resultado. Né? Então eu vou criar aqui uma planilha do Excel para a gente analisar se tem um residual ou não. Né? Primeiro ponto, eu preciso abrir o conjunto de comandos que vão converter isso no Excel. Então eu vou pegar aqui na biblioteca, né, o Open Excel, né, que é o formato
XLSX. Então, Ctrl Enter, e aí ele abriu aqui embaixo, né? E aí eu peço para ele escrever, criar um arquivo database, né, com esse nome de Excel. Então, venho aqui, Ctrl Enter. Se vocês observarem, vocês vão ver que aqui, ó, apareceu esse arquivo XLSX, né? E esse arquivo também vai estar dentro da pasta de Bibliometrics, ó, que foi aquela pasta que a gente criou para fazer o projeto desse arquivo aqui, né? Dessa análise bibliométrica, está aqui. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, e aí depois a gente vai ver como é que trabalha essa database XLSX.